Olá, estamos aqui para mais um devocional Dia a Dia com a Palavra, de 22 de julho. Vamos meditar em Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O povo estava para atravessar o Rio Jordão. E por mais que já tivesse ouvido que Deus abriu o Mar Vermelho, haviam se passado 40 anos. Eles não sabiam que Deus ia fazer de novo. Josué, então, reativa neles a fé, convocando-os para a santificação. É isto que nós sentimos quando o Espírito Santo nos convida diariamente, né? Ele faz isso conosco diariamente, nos convida a mantermos uma vida de santidade, para assim contemplarmos as maravilhas que Deus tem a fazer em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então não desista se você não está vendo a resposta, mas se prepare. Se santifique para as maravilhas que Deus irá fazer e os teus olhos contemplarão. É interessante porque não sei na tua vida, querida, mas eu já pude ver tantas coisas que o Senhor fez e pensar em como eu era antes de acontecer, né, as maravilhas que eu vivo hoje. Uma delas é a maternidade que por muitos anos tentei, e hoje eu me vendo mãe da Micaela. É como quando eu lembro assim dos pensamentos que eu nem tinha ideia como seria, né, se iria acontecer, e hoje vejo, né? Hoje eu sinto a alegria, o amor incondicional, aquela coisa assim, que as emoções do dia a dia. Mas se eu parar para pensar, na época que eu não tinha noção de que tudo isso iria acontecer, eu sempre repito aqui da oração que eu fiz, alguns anos atrás, pedindo assim: "Ai, me leva dessa terra, porque eu não aguento mais sofrimento. Eu, ai, não sei o que pode acontecer da minha vida, porque eu já estou no fundo do poço". E aí, Deus não me levou, né? E me convidou, assim como aqui o povo Josué convida o povo, o Espírito Santo me convidou. Tipo assim, vamos fazer diferente. Se eu te deixar aqui e você viver aquilo que Deus tem para você. Queridas, eu costumo dizer que eu paguei para ver. Eu falei assim, a gente paga para ver tanta coisa, vou pagar para ver. Mas eu falei assim, Deus, se eu decidir mesmo mudar de vida, né? O que pode acontecer? Aí, sabe aquela curiosidade, de saber o que Deus poderia não, que pode todas as coisas, mas o que Deus faria, o que Ele teria para minha vida se eu mudasse a mente, mudasse o pensamento, que nós já até falamos aqui sobre a transformação de mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ali eu tive uma conversa com Deus, algumas conversas com Deus, porque aí eu entrei num processo de libertação, de cura, de restauração. Eu estava destroçada, querido. Sabe quando você está com o seu emocional assim, destroçado? Seu psicológico, porque por ter vivido tudo que você não imaginava viver na vida. E aí você pensa assim: a minha história tem jeito? Dá para eu sair daqui? Tem como? E é interessante o fato de que eu vivi tudo isso estando na igreja.
Por isso que eu gosto de falar aqui para mulheres cristãs que estão dentro da igreja, mas que simplesmente pararam no tempo, porque já viu de tantas coisas acontecerem de ruim, né? Já foi tão machucada, já foi tão ferida pela vida, pelas situações, pelo pecado, e está ali na igreja, sabe? Como que batendo cartão, como que indo ali só para cumprir um ritual, sabe? Sendo religiosa. Então, eu gostaria de convidar você. Experimente se santificar ao Senhor. Experimente lutar contra, sabe? Nadar contra as ondas. Experimente. Pague para ver que Deus fará. E quando eu falo pagar para ver, não é que a gente paga pelo que Deus faz. Não, é sobre sacrificar, sabe? Sacrificar nossa carne, nossas vontades, nossos desejos. Porque o pecado, gente, o pecado é bom para a carne. A carne ama pecar. Ama pecar porque sempre tem uma justificativa para o pecado. Sempre vai ter, porque mesmo que você não tenha, o diabo te oferece uma bandeja com justificativas para você pecar. Como eu me lembro de quando eu me afundei, que eu ouvi uma frase assim: tá tudo bem, Deus entende suas necessidades. Aquilo ali, querida, foi a chave que virou e falou assim: não, tem alguma coisa errada. Que isso? É justificativa para pecar? Tem coisa errada, tem coisa errada. E aí eu falei: não, Deus, não aceito, não aceito, já tá indo além do que agora eu tô vendo, né? A gente começa a ver o inimigo claramente, sabe? Porque aí ele já não tem vergonha de se mostrar, não. Quando a gente tá lá no fundo do poço, é ele que mostra a cara dele mesmo. Porque a gente está lá, a gente não quer acreditar que Deus pode tirar a gente de lá, e aí o diabo se mostra mesmo, e aí você já acha que não vai ter força, mas eu vou falar para você uma coisa assim, em Cristo, a força, em Cristo, ali o povo já tinha passado tanto aperto, estava ali prestes a viver a promessa, e aí eu lembro que eu vi o Senhor fazer. Queridas, quantas vezes eu fui para o quarto orar, orar, me derramar diante do Senhor, clamando por libertação, clamando por cura, para Deus arrancar de mim cada espinho, arrancar de mim cada, sabe, cada, cada sinal do pecado, cada marca que o pecado deixou na minha vida, abrindo mão das minhas vontades, dos meus desejos, e colocando diante de Deus minha mente, meus sentimentos, minha vida, procurando ver em Deus o caminho para andar. Não, sem falar assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, só assim, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Porque o povo ali, eles não sabiam como ia ser depois do Jordão. Eles tinham uma noção de que as coisas depois do Jordão era complicada, mas eles não sabiam o que ia acontecer. E aí Josué ali com autoridade convida o povo, se santifique, abra mão das suas vontades, dos seus desejos, da sua, sabe, empolgação, mas coloque sua vida diante de Deus e deixe Ele fazer. E aí, queridas, hoje, né, hoje quando eu olho para minha família, a família que o Senhor me deu, eu vejo assim, sabe? E agradeço a Deus por ter sido comigo, assim como ele foi com Josué. Deus, ele foi tudo que eu precisava. E querido, eu falo isso para você, eu testemunho isso hoje para você. Eu não sei a situação, mas se você sabe, você está dizendo que é difícil, que não dá, mas experimente santificar, experimente ir na contramão.
Experimente viver o que Deus tem para a tua vida. Como vai ser o processo? Eu não tenho como te dizer como vai ser o teu processo, mas eu tenho como dizer para você que Deus estará com você neste processo, assim como Deus esteve com Moisés, esteve com Josué, esteve comigo, vai estar com você. Creia nisto e viva o que Deus tem para a tua vida. Que você vai parar e olhar para trás e vai ver, valeu a pena, Senhor. Que bom que eu decidi naquele dia mudar a rota, decidi lutar para viver o que o Senhor tinha para minha vida. Deus está te convidando hoje. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, o processo de santificação não é fácil. Por isso, nos ajude. Queremos contemplar tuas maravilhas e ver teus milagres em nossa vida, em nossa casa. Toda a incredulidade, medo, pedimos que retire de nós, que os nossos olhos se mantenham em ti. Amém. Olhe para Jesus, querida, e se levante, se levante. Se levante. É com você que Deus está falando hoje. Saia e daí da caverna, de onde você está, com esses pensamentos de que não dá para mudar. E experimente se consagrar ao Senhor. Orar, jejuar, ler a palavra e aceite o processo e você vai ver, querido, você vai ver Deus agir. Amém? Deus abençoe tua vida, que o Espírito Santo ministre o teu coração e que essa palavra frutifique e você possa estar um dia também testemunhando para outras mulheres serem alcançadas e resgatadas pelo Senhor através da fé. Obrigada a todas que têm se inscrito aqui. Sejam bem-vindas, que a palavra do Senhor seja nosso alimento dia a dia aqui. E se você quiser compartilhar, fique à vontade, compartilhe esse áudio para abençoar outras mulheres em nome de Jesus. A gente se encontra aqui amanhã no próximo devocional. Deus abençoe a tua vida e até lá.